não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! O primeiro desses itens, que eu acho que é excessivamente desprezado pela ciência política em geral e até pela filosofia política, é o tema da diferença de poder. De todas as espécies animais, o ser humano é aquela onde a diferença de poder entre os seus membros é a mais ampla, a mais destacada e a mais invencível, a mais impossível de eliminar. Se você pegar em qualquer espécie de animais, quaisquer espécies animais, você vai ver que há sempre uma diferença entre o mais forte e o mais fraco, porém, a diferença de poder não é tanto assim. Se você pegar, por exemplo, um leão, bom, leões vivem em famílias que agregam um certo número de fêmeas e filhotes. Né? Se você pegar o leão mais forte, mais rico, ele tem o quê? Tem um grupo ali de umas 15, 20 fêmeas, não vai passar disso aí, e mais alguns filhotes. Você não vai ver assim um leão que tem 1 milhão de fêmeas e outro que só tem uma ou não tem nenhuma. Isso não existe. Mas a diferença entre o mais poderoso e o menos poderoso é muito menos destacada, em qualquer espécie animal. Não é isso? Você vê num confronto, numa luta e tal, a diferença de poder entre membros da mesma espécie não é grande. Você vê 2 ursos, 2 elefantes, né, 2 camelos, né, a coisa não é tão diferente. Agora o ser humano, a diferença é tão grande, mas tão grande que desde o início dos tempos você vê uma tendência de dar ao chefe, ao governante, o estatuto divino. Júlio César se considerava seriamente um descendente carnal da deusa Vênus. E quer dizer, todos os Césares tinham estatuto divino. Isso não mudou com os tempos. Na Idade Média veio a famosa teoria dos 2 corpos do rei, tão brilhantemente exposta pelo historiador Ernest Kantorowicz. Eu acho que até um livro que foi traduzido, acho que foi traduzido no Brasil o livro Os 2 Corpos do Rei. Era uma teoria de que o rei tinha 2 corpos. Um era o seu corpo físico e o outro era o corpo cívico, o qual era imortal. Não morria. Então ele tinha, evidentemente, um estatuto divino. A ideia do direito divino dos reis surge um pouco mais tarde, já por volta da Renascença. Até então, vamos dizer, os reis adquiriam o seu direito divino por uma delegação da igreja. Quer dizer, o sujeito era ungido pela igreja, então era cercado, vamos dizer, a partir desse momento, de um direito divino. Mas daí veio a teoria de que os reis têm o direito divino por natureza, eles já nascem com o direito divino. Então, você vê que, em vez de, a passar do tempo, atenuar a diferença entre o divino e o humano na escala social, ela aumentou. Não é isso? Quando chega no caso de Napoleão Bonaparte, que se coroa a si mesmo, passando por cima do Papa, você vê o que é? Opa, a distância aumentou um pouco mais. Esta tendência, vamos dizer, à divinização das pessoas poderosas e importantes, ela não diminui de maneira alguma. Se você vê as figuras, os grandes socialites, os bilionários, estrelas de cinema, etc., a atmosfera de glamour e adoração que existe em torno deles não parece diminuir de maneira alguma. Porém, a isso acrescenta-se um fator ainda mais decisivo, que é o dos meios de ação. Os meios de ação disponíveis para que um ser humano exerça o seu poder sobre outro, eles se multiplicam, aumentam e se aprimoram com o tempo.
E isso não pode deixar de ser levado em conta. Se você pensar assim, na Idade Média, que armas uma pessoa comum, um camponês ou um morador da cidade poderia manobrar? Bom, ele poderia manobrar um porrete, um machado, uma espada, uma adaga ou uma lança. E que instrumentos o senhor das terras poderia manipular? Exatamente os mesmos. Então a única diferença que havia era da quantidade de armas e da quantidade, vamos dizer, de subordinados que podiam empregar essas armas. Tá certo? Vamos dizer, ainda em Roma, vamos dizer, o conceito, vamos dizer, a cidadania plena, só era atribuído ao indivíduo que tivesse terras e os meios físicos de defendê-las, ou seja, ele precisaria ter uma certa quantidade de guardas armados para ele poder ser considerado um cidadão de pleno direito, capaz de votar, de exercer a sua cidadania, etc, etc. Os outros tinham um estatuto menor, mas em princípio as armas eram as mesmas. Com que mataram César? Com punhais que qualquer pessoa poderia ter, tá certo? Ao longo do tempo, quando começa, por exemplo, já começam as armas de fogo, no início elas são de um uso muito privilegiado, mesmo porque eram armas muito complicadas, não é isso? Você levava às vezes quase um minuto para carregar a arma e ela só adquiria, vamos dizer, um valor efetivo se você tivesse muita gente utilizando aquilo, né? Vamos supor, numa disputa de um atirador contra dois atiradores, os dois atiradores com certeza venceriam. Porque dado o primeiro tiro, né, o nego precisaria primeiro carregar aquele negócio de pólvora, né, botar ali uma espécie de uma rolha, um tampão, depois enfiar uma bolinha, depois socar a bolinha até o fundo, e depois ajeitar mais um pouquinho de pólvora no cão, que aqui eles chamam martelo, hammer, e assim, o negócio levava quase um minuto. Né? Calcula-se, a velocidade máxima de carregamento dessas armas, já não dessas da Renascença, mas ainda no século XIX, na Guerra Civil Americana, né, era no máximo de 2 ou 3 tiros por minuto. Então isso quer dizer que se tivesse um de um lado e 2 do outro, bom, os dois venceriam inevitavelmente. Então o número de combatentes era um fator decisivo. No instante em que se criam, vamos dizer, as balas, os cartuchos de papelão, tá certo? E depois as balas com invólucro de metal, bom, essa vantagem diminui e, portanto, o número de combatentes tem que ser maior ainda, para criar uma diferença. Entendeu? Quer dizer, o de 1 para 2, no tempo da arma de carregar pela boca, era um negócio decisivo. Tá certo? Quando vem, vamos dizer, as balas de metal, então essa diferença já não conta tanto, então é preciso multiplicar o número de combatentes. E basta isso, vamos dizer, para explicar por que a Guerra Civil Americana foi a maior guerra que tinha havido na história até então. Por quê? Porque todo mundo já não precisava arma de carregar pela boca, todo mundo tinha, vamos dizer, algum tipo de arma com balas de metal, né? E isso provocou uma segunda mudança, que era, a grande preocupação era a velocidade dos tiros. Não é isso? Então, a primeira arma de repetição, entre aspas, que aparece é o revólver de tambor. Não é isso? Mas ele ainda era carregado da mesma maneira de antigamente. Cada buraquinho do tambor era preenchido de pólvora e socava ali uma bolinha, né? Daí apareceu o sujeito engenhoso que inventou os tambores removíveis. Se vocês assistiram o filme de José Wales com o Clint Eastwood, vocês vão ver como funcionava esses tambores removíveis. Isso aí era, a história se passa em 1800, logo no fim da Guerra Civil, e as armas mais populares ainda eram essas, não eram armas de bala de metal, ainda era de carregar com a pólvora e a bolinha. Então o sujeito, quando ele dá 6 tiros, o que ele faz? Ele troca o tambor para um outro, tem que trazer tudo carregado de casa. Tá certo? Então, na partir da hora que inventam, vamos dizer, as balas de metal, o problema passa a ser, vamos dizer, a velocidade. Então, naturalmente se adapta os revólveres de tambor às balas, e isso dá uma vantagem muito grande. Mas, como sabe, armas de mão, elas não são de longo alcance. Não é isso? Então, como adaptar isso para as armas de longo alcance, os rifles ou espingardas, né? Então surge
o governo americano, o governo do norte, o governo Lincoln, lança lá uma concorrência pública para quem inventar essa arma. Ele estará garantida a venda de, sei lá, 20 mil, 30 mil, 50 mil cópias, né? E aí aparecem duas armas históricas. O rifle Henry, que é tipo, ele tem um pente, nós chamamos de pente, nos Estados Unidos chama magazine. Tem o magazine tubular, que tem um cano aqui, embaixo tem um outro cano. Nesse cano de baixo vão as balas em fileira. E o Henry dava 12 tiros, né? E aí então aparece o rifle Spencer, onde o magazine não era de tipo tubular, mas ficava no cabo, ficava por baixo. Eu me lembro até que um tio meu tinha uma dessas quando era pequeno, né? Esses rifles todos ainda são fabricados hoje, tá certo? Isso quer dizer que com esse rifle de repetição, um soldado poderia ser tão eficiente quanto 10. Então, evidentemente, isto multiplica o poder de ação de cada um e as tropas já não precisam ser constituídas de tantas pessoas. Isso começa a fazer diferença. Mais tarde aparece a tal da metralhadora Gatling, que é uma metralhadora que tinha 10 canos, eles iam virando, tá certo? E isso começa a fazer uma diferença brutal. Quer dizer, um sujeito com uma dessa atrás de uma carroça, ele dava conta de uma tribo inteira de índio que quisesse persegui-lo. E à medida que as armas se aprimoram, vamos dizer, a diferença de potencial entre os vários combatentes vai aumentando, 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 aumentando. Já na Primeira Guerra você tem uma montanha de armas automáticas que começam a aparecer. E com calibres cada vez maiores, tá certo? E balas, projéteis cada vez mais aperfeiçoados. Quando eles inventaram essas armas de repetição, havia um problema. Os projéteis eram todos de chumbo e o chumbo naturalmente virava dentro do cano, aquecia o cano e derretia o chumbo. Outro problema é que nas armas tubulares, você tem uma bala atrás da outra, tem uma bala aqui, tem outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Quando você dispara, tem o perigo da ponta de uma bala disparar a bala seguinte, a coisa estoura na sua mão. Esses problemas foram sendo resolvidos e as armas foram ficando cada vez mais perfeitas. Além das armas, existem outros meios de ação que aumentam a diferença de potencial. Uma delas é, por exemplo, o telégrafo. A possibilidade de você poder passar instruções de maneira quase simultânea a exércitos que estão colocados à distância, isto faz uma diferença brutal. Quer dizer, se um tem que mandar um mensageiro a cavalo e o outro passa um telegrama e o telegrama chegar na mesma hora, é claro que o controle estratégico e tático do campo se torna muito maior. Tá certo? Então, quando surge mais adiante o rádio, com a possibilidade de você dar voz de comando a massas de milhões de pessoas simultaneamente, então é claro que o poder aumentou e os primeiros beneficiários disso foram os grandes ditadores do século XX, Mussolini, Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, etc, etc. Se não fosse o rádio, o fenômeno do totalitarismo simplesmente não existiria, porque a ideia do totalitarismo é o controle total sobre a sociedade. O controle total pressupõe, evidentemente, a simultaneidade. Se você dá uma ordem, a ordem leva 6 meses para chegar no fim do país, acabou, você não será obedecido simplesmente. Então, e hoje em dia você tem televisão, internet, etc, etc. Tudo isso aumentou de tal maneira, né, a simultaneidade, que hoje você tem possibilidades como essa que se realizou na Espanha. Você lembra quando fizeram um atentado numa estação de estrada de ferro, explodiram um trem, mataram 200 pessoas. E 24 horas depois você teve uma manifestação popular monstro, não contra os terroristas e sim contra o governo, ou seja, manifestação organizada pelos mesmos adeptos dos terroristas. Como foi possível isso? A internet. Também os meios de obter informação foram se ampliando e multiplicando, né, ao ponto de que é possível um dos lados saber tudo sobre o outro que não sabe nada sobre ele. Também, vamos dizer, a própria profissão, vamos dizer, de agente, analista de inteligência foi se aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando. Não é isso? E
O pessoal às vezes não tem ideia de como são os serviços de inteligência em outros países. Se você pegar, por exemplo, talvez durante a guerra, a Segunda Guerra, o melhor serviço de inteligência era da Inglaterra, sem sombra de dúvida. E quando você vai ver quem eram os analistas de inteligência, eram os maiores gênios que tinha na Inglaterra. Toda a intelectualidade britânica, estão todos eles no serviço secreto. Mas, no Brasil isso ainda é serviço que você entrega para qualquer um. E o pessoal tem preconceito contra isso, né? Quer dizer, durante o regime militar, um intelectual que fosse trabalhar para o SNI, a sua carreira estaria liquidada, né? Acho que hoje ainda estaria, né? Então, este crescimento do serviço de inteligência que houve no século XX é um fenômeno inédito na história, né? Os serviços de inteligência até o século XX eram usados apenas em situação de guerra. De repente, o serviço de inteligência se torna o centro da administração. De modo que você tem países inteiros que são governados pela polícia secreta, não pelo governo nominal. Você veja, na União Soviética, por exemplo, você tinha eleições, tinha um parlamento, etc, etc. Mas o parlamento não tinha ideia do orçamento da KGB. Ele não sabia quanto dinheiro tinha a KGB. Não passava pelo parlamento, né? Então, quer dizer que muito acima do parlamento, muito acima do próprio Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, estava a KGB. E está até hoje. Então, esse fenômeno de países governados pela polícia secreta é um fenômeno que não poderia existir antes, porque você não tinha os meios materiais. Um dos fatores de derrota do governo da Alemanha nazista foi o fato de que ela tinha 6 serviços secretos totalmente descoordenados, um tentando boicotar o outro, ao passo que na União Soviética você tinha a KGB e tinha o Serviço Secreto Militar, o GRU, né, que podia haver algum atrito de vez em quando, mas nada substantivo, e no fundo trabalhavam para a mesma coisa. Então, a maior eficiência do Serviço Secreto da União Soviética deve ter pesado formidavelmente no resultado da guerra. Mais ainda, no século XX aparecem essas técnicas de controle da mente alheia, que começam com Pavlov, né, com os reflexos condicionados, e vão se aperfeiçoando até chegar na tal da programação neurolinguística, e hoje você tem sistema de hipnose instantânea, que é um negócio fantástico. Ora, tudo isto, todos esses meios, custam dinheiro, e muito dinheiro, e não são acessíveis ao cidadão comum, né? Então, aí entra aquela regra do Carroll Quigley. Quando as armas são de acesso fácil e são baratas, você tem uma situação de democracia. Por quê? Porque todo mundo tem as mesmas armas e isso mais ou menos equaliza o poder. No máximo, a diferença é estabelecida pelo número dos combatentes. Mas, quando as armas se tornam complexas, de difícil acesso, muito caras, e às vezes não é o problema de ser caras, é que só podem ser manipuladas por técnicos altamente treinados, engenheiros, né? Então, você imagina se a diferença de nível de conhecimento que precisava um piloto de um avião na Primeira Guerra ou que precisa um piloto de um jato hoje. O piloto de um jato hoje é um engenheiro, não é isso? Então, a dificuldade de acesso, vamos dizer, ao conhecimento dos meios de ação também é outro elemento estratificador. Portanto, no total, nós observamos em todas as sociedades humanas uma diferença muito grande de poder entre o ser humano, e essa diferença é irredutível. E eu acho fantástico que os cientistas políticos desprezem este fato. Geralmente as pessoas tratam a diferença de poder como se fosse uma anomalia. Bom, se ela é uma anomalia, então toda a espécie humana foi sempre anormal.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.